Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma ficha técnica voltada para restaurantes pode ser uma melhoria muito grande na gestão do seu negócio, porque você vai ter previsibilidade de quanto você deve usar, previsibilidade de custo e também todas as orientações daquela receita específica. Caso você se interesse por esse material que você está vendo, você pode adquiri-lo por meio do link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Durante esse vídeo você vai ver essa ficha técnica aqui. Então nós vamos fazer de tudo para chegar nessa ficha técnica, onde nós vamos inserir as informações de um determinado prato. Mas para chegar nessa informação, eu preciso antes passar para você o cadastro que nós temos, tanto de medidas quanto de ingredientes. A intenção é ter para cada prato do seu restaurante uma ficha técnica, como essa aqui, detalhando todos os ingredientes, detalhando o modo de preparo, mas antes disso eu preciso cadastrar as informações, sobretudo os ingredientes que vão estar no prato, porque isso vai facilitar bastante a sua vida. Então aqui nos cadastros você pode inserir até 20 medidas, entre quilo, miligramas, litros, ml, unidades, enfim, qualquer medida que você vai conseguir medir os ingredientes, você pode colocar até 20 delas aqui nesse cadastro de medidas. Para fazer isso, basta inserir aqui nas células em branco os dados para que essas medidas consigam aparecer lá na ficha técnica quando a gente for preencher. Além disso, você deve cadastrar os ingredientes e você consegue cadastrar até 1000 deles. Você percebe que nós temos aqui uma tabela que vai até a linha número 1000 e você deve inserir todos os ingredientes que você vai usar nos pratos aqui nessa aba. Isso é importante porque você consegue uma padronização tanto de nome daquele ingrediente quanto também de custo. Caso um ingrediente mude de custo, você vai conseguir com uma única alteração, ou seja, mudando o dado aqui na aba de cadastro, colocar essa diferença de custo para todos os pratos seus que vão usar esse ingrediente. Por isso que é importante nós termos esse cadastro e padronização das informações. Então todo prato que você for fazer, você precisa antes cadastrar o ingrediente aqui. Você vai cadastrar o nome desse ingrediente, que é o nome que você vai chamar lá no prato. Então quando eu estiver montando o prato, ó, nessa caixinha de ingrediente, vão estar os nomes que eu cadastrei aqui no cadastro. Então você vai colocar, por exemplo, o nome do ingrediente, a medida dele, qual que é o custo unitário e quanto de medida aquele custo se refere. Coloquei alguns exemplos aqui para facilitar. Por exemplo, ovo. O ovo eu vou medir por unidade. E eu sei que custa R$10, 12 unidades. O bife eu vou medir por quilo. Eu sei que custa R$50, 1 quilo. E a salsa eu vou medir em quilos. E eu sei que custa R$6, 1 quilo. Então, a medida que você informa aqui é a medida que você vai ter que colocar o número que conversa com essa medida nessa coluna aqui de medida unitária. E é interessante você colocar o custo porque se o bife pular de 50 para 54, você vai ter todos os pratos que utilizam bife alterando também. Então, uma vez cadastrados os ingredientes aqui, nós vamos fazer uma ficha técnica. Então, nesse exemplo, eu vou fazer um prato que é o bife a cavalo. No bife a cavalo, eu uso bife, ovo e batata. E aí eu preciso vir aqui e cadastrar batata. Então, eu já tenho o ovo, já tenho o bife e eu vou cadastrar batata, que eu vou colocar o quilo da batata a título de exemplo, com o custo unitário de R$5 1 quilo. Então, colocando a informação aqui, ela vai estar disponível para eu selecionar aqui também. Como que você vai utilizar a planilha de ficha técnica? Você precisa inserir o nome do prato aqui, que eu vou colocar bife a cavalo, o código, caso o seu restaurante tenha um código, você pode colocar o código, sei lá, PRAT 005, por exemplo. E quantas porções essa receita aqui tem? Eu vou colocar uma porção única, então eu quero fazer unicamente um prato de bife a cavalo. Então, por isso que eu inseri uma porção. Aqui eu tenho 3 campos para observações. Então, você pode inserir algumas observações que não são necessariamente o nome do prato, o código dele ou a quantidade de porções. E aí você padroniza, observação 1 vai ser determinado dado, observação 2 vai ser outro dado e observação 3 vai ser outro dado. Isso fica a seu critério, eu deixei isso aqui aberto para você. Uma vez inserido todos os dados referentes ao prato, você deve inserir os ingredientes. Então eu vou usar bife, você seleciona o bife aqui na relação de ingredientes, eu vou usar o ovo, você clica aqui e seleciona o ovo, e eu vou usar batata. Então, eu clico aqui em batata. Depois, ele já puxa para mim quais são as medidas desses ingredientes e me pede a quantidade bruta. A quantidade bruta deve sempre conversar com a medida.
Então eu não vou colocar um bife aqui. Não, se eu estou colocando 1 quilo como referência do bife, eu tenho que informar quantos quilos vai ser de bife nesse prato. E eu vou colocar, por exemplo, 200 gramas. Então, 200 gramas de bife em quantidade bruta. Você percebe que existe aqui também uma correção. O que é correção? A correção é o fator de redução ou de eventual aumento que aquele ingrediente vai ter em relação à quantidade in natura, que é a quantidade bruta, para a quantidade pronta, que é a quantidade final. Eu vou supor que o bife perde 30% do peso dele durante a confecção do prato. Então, eu vou colocar 0,7. Ou seja, é 0,2 em quantidade bruta, a correção é 0,7, então eu multiplico um pelo outro e chego no cálculo pronto, que você não precisa fazer, de quantidade final de 0,14, ou seja, um bife vai ser 0,14 kg, que é 140 mg. O custo unitário ele já está trazendo aqui da relação do cadastro, então você não precisa mexer. E aí depois ele fala o seguinte, olha, se você tem R$50 de custo unitário e você usa a quantidade bruta de 0,2, então o custo aqui do bife nesse prato é de R$10. Então ele já faz o cálculo óbvio que levando em conta a quantidade bruta, porque é o que você compra no mercado, é o que você está comprando do seu fornecedor. E aí o próximo ingrediente do nosso prato é o ovo. No bife a cavalo que eu estou fazendo aqui, eu vou considerar um ovo só. Você percebe que o cadastro está pedindo a informação em unidades. Então, se eu vou usar um ovo só, na quantidade eu tenho que inserir um ovo. Aqui na correção eu vou colocar um, porque se um ovo é bruto, vai sair um ovo líquido. E ele faz a conta. Se R$10 é o valor de 12 ovos, então um ovo que você colocou vai custar 0,83. E aí, por fim, a batata. A batata eu vou considerar uma quantidade bruta em quilos de 0,2 kg. Como a correção de também 0,7, a gente vai ter ali uma quantidade, a título de exemplo, de 140 gramas de batata. Nesse caso aqui, o quilo é R$5, então se eu peguei 200 gramas, eu vou gastar R$1. E aí, com isso tudo, você já tem os ingredientes do seu prato, você só precisa entrar aqui embaixo com o modo de preparo. Então tem um campo para que você insira aqui os dados e aí depois você vai ter todo o modo de preparo detalhado também. Caso você queira imprimir, é possível. Embora seja uma planilha automatizada para ser usada em computador, você pode imprimir também. E aí com isso você consegue ver que você já tem uma ficha técnica adaptada em Excel que permite diversos benefícios de escala, como eu havia te falado. Por exemplo, nesse prato aqui o custo total está saindo por R$11,83. Se porventura o custo do bife unitário do quilo for de 54 ao invés de 50, o seu custo aqui altera, já vai para R$12,63 e todos os outros pratos que dependam desse input vão alterar também. E o que tem de bastante legal nessa planilha aqui? Você consegue fazer um resumão de todas as fichas técnicas em um lugar só. E essa informação vai estar aqui na aba de resumo. Você precisa inserir uma única informação que é a aba do prato, ou seja, como chama aquela aba do prato que você quer trazer. Nesse caso aqui é ficha underline ref, então eu vou colocar ficha underline ref, dou enter e aí informando esse nome ele já traz todas as informações para você. Ele traz o nome do prato, o código, quantas porções, aquelas observações que estão em branco aqui em cima, ele traz também a quantidade bruta, a quantidade final, o custo total final e o custo por porção, ele vai trazer para você. Se você quiser criar uma outra ficha técnica, basta você clicar com o botão inverso nessa aqui, clicar na informação de mover ou copiar, coloca criar uma cópia, mover para o final e aí você vai ter uma outra ficha técnica aqui, que para renomear, basta você inserir renomear e coloca o nome que você quer aqui, prato 2, por exemplo. Depois, no resumo, você informa de novo o nome desse prato e toda vez que você fizer isso, ele vai trazer as informações aqui num resumo para você. Esse resumo de prato vai te permitir ver todas as informações de todas as fichas técnicas de uma forma muito mais rápida e eficiente, sem ter que consultar uma a uma. Então essa planilha visa facilitar a sua vida e te permitir um ganho de escala e organização dos seus pratos, que sem essa planilha Excel você dificilmente vai ter. Só lembrando, essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo e ela pode ser sua por um valor bastante justo. Nós nos vemos por aí e até mais.